E isso é fruto, obviamente, também de muita luta. Muita gente participou desse movimento para a gente conseguir. A indústria dizia que não podia botar foto, que isso encareceria muito o produto, né? Então, existem leis, por exemplo, estaduais. É proibido fumar na escola. No estado do Rio de Janeiro, se alguém for pego fumando dentro de uma escola, essa escola tem que pagar uma multa de R$560. Os alunos não podem fumar, os professores não podem fumar. Se a gente pensa em acabar com o problema, ou reduzir ao mínimo o problema do tabagismo, se a gente tem o fumo dentro da escola, seria uma porta aberta para que esse problema jamais se resolvesse. Até porque as pesquisas que a gente tem visto, as que eu já fiz pessoalmente, mostram que o fumo na casa das pessoas, o fumo na casa dos adolescentes é muito presente. Mais de 50% na casa dos adolescentes, ou o pai ou a mãe ou ambos são fumantes. Então, se a gente ainda tivesse o reforço da escola, seria realmente um quadro de mais difícil resolução ainda. Então, é difícil a gente abordar como na totalidade dessa pergunta, porque existem outras leis, mas ficaria muito cansativo. Bom, uma pergunta também é o seguinte: o cigarro possui 4.720 substâncias. O governo deve ter consciência do mal que o cigarro faz, né? Você acredita que ele poderia realmente intervir nas indústrias tabagísticas de forma, sei lá, proibir que o cigarro entra no mercado da forma como entra? Você acredita que ele possa cortar? Que, em caso afirmativo, por que ele usou uma atitude dessa? As empresas são empresas privadas. É um negócio. E é um negócio que envolve milhões de dólares, muito interesse. Existe uma máxima que diz que se o fumo hoje em dia fosse lançado como um novo produto no mercado, ele jamais seria aprovado como produto para consumo. Claro. Então, ele existe e continua existindo em função de toda uma tradição, de uma história que já vem desde a época dos índios, né, quando começou aí a descoberta da folha do tabaco. Então, você disparatar toda essa engrenagem é uma coisa muito complexa. Há um interesse político e vocês não fazem ideia o que acontece, como é que é forte o lobby da indústria do tabaco toda vez que se imagina, que se pensa em fazer alguma mudança, alguma lei, o INCA que o diga, e quando se leva algum projeto, alguma coisa para o Congresso a ser votado, o lobby que existe por trás disso aí para tentar intervir. Então, o que ocorre é que a gente sabe que, apesar da existência dessas 4.720 substâncias, apesar de existirem leis tentando limitar a quantidade de alcatrão e de nicotina no cigarro, o que deveria existir, na verdade, era uma forma de se banir definitivamente o cigarro, porque não existem níveis seguros de consumo de cigarro, seja de consumo de nicotina ou de alcatrão ou de qualquer outra substância. O que você tem, na verdade, é que acabar com a fabricação do cigarro. Só que aí existe o interesse dos fumicultores, existe o interesse das indústrias do tabaco, existe o interesse da publicidade, da mídia, uma série de interesses que eu acredito que a médio e longo prazo vai haver um amadurecimento da sociedade, e isso já existe nos países desenvolvidos. Hoje em dia eles criam leis e formas de restringir o fumo, o consumo do fumo lá, mas não a produção, porque quem acaba consumindo somos nós aqui, né? Mas eu acho que a médio e longo prazo ainda tem muito a se conquistar, mas vai haver uma conscientização, e a única forma segura é acabar com o tabaco. Interferir na indústria pedindo a redução, o controle dessa ou daquela substância não altera, porque não existe um nível seguro de consumo para nenhuma dessas substâncias. Então, agora eu vou fazer uma pergunta à doutora Ana Alice, né? Que é psiquiatra, uma pergunta que bem direcionada para ela.
A nicotina vem sendo considerada como porta de entrada para o uso de outras drogas ilícitas. Até que ponto essa afirmativa é verdadeira? Eu achei ótimo que você está perguntando isso para mim, porque existe uma certa crença, uma distorção de que nicotina não é droga. Eu acho que, na verdade, adolescente, regra geral, distorce achando que nicotina não é droga, que álcool não é droga, e que maconha não é droga. Tem essa terceira coisa que também eles acham que não é droga, que pode se usar facilmente. Eu acho que a gente tem aqui esse papel importante que a PUC está dando essa oportunidade para a gente exercer, de esclarecimento. A questão não é, o problema não é ser droga, né? O problema não é que droga é um horror, porque se droga não fosse bom, droga não estava aí desde que o homem é homem. A questão é o mal que a droga faz, quer dizer, a dependência a qual essas drogas levam, e a que grau as pessoas se tornam escravizadas dessas drogas. Então, assim, a gente, para poder não enveredar muito a respeito do processo de dependência e como que uma pessoa começa a ficar dependente, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. A nicotina leva, sim, a drogas mais pesadas. E isso já não é mais ponto de dúvida sobre hipótese alguma. Uma pessoa que começa a fumar hoje, eu acho que, assim, quem está assistindo, se já fumou ou se fuma, vai poder pensar que isso tem sentido. Eu não consigo lembrar direito dos números, mas eu vou dizer mais ou menos, vou inventar uns números, mas são aproximados. Uma pessoa que é exposta à nicotina, que fuma, tem 2 vezes mais probabilidade de ser exposta à maconha. Uma pessoa exposta à maconha tem 3 vezes mais probabilidade de fumar maconha. Uma pessoa que fuma maconha tem 5 vezes mais probabilidade de ser exposta à cocaína. O que é isso, ser exposto à cocaína? Apresentarem. Assim, maconha, vem cá, tem isso aqui, essa droga, cocaína, experimenta. E uma pessoa, uma vez exposta à cocaína, tem 20 vezes mais probabilidade de cheirar a cocaína. Então, assim, se você me pergunta qual dessas drogas é pior, eu lhe digo, e eu acho que qualquer uma das pessoas daqui vai dizer, nenhuma é pior. Assim, todas as drogas matam, todas as drogas são graves, mas se existe alguma forma da gente evitar lá na frente de uma pessoa não usar cocaína e de não se destruir a curto prazo, ela não fumar. E mesmo que essa pessoa fume e não venha usar cocaína, na verdade, a maior causa de morte e de doença no planeta é o cigarro. Então, eu acho que se existe um objetivo forte que deve ser cumprido pela sociedade, pelos profissionais de saúde, pelos educadores, pelos políticos, pelo governo, evitar realmente o uso do cigarro, como o Valdir falou, como todo mundo está falando aqui. E é verdadeiro, quer dizer, isso não é alarde, absolutamente não é. Eu sou ex-fumante e aqui deve ter um bando de ex-fumantes. Eu acho que a questão não é fazer alarde, a questão é ter consciência e saber o que está acontecendo, o que acontece. Acho que de uma forma, Ana, assim, muito fácil, né, de a gente entender. É difícil você conseguir imaginar alguém que fume maconha ou que cheire cocaína que não tenha fumado. Eu acho que se você for parar para pensar, essa imagem responde a pergunta por si só, né? Você consegue imaginar que alguém está cheirando cocaína ou que fuma maconha sem ter antes experimentado o cigarro, né? Pode até haver, mas assim... Não, existe. Não, naturalmente existe, lógico. Existe, mas é muito mais difícil. Então, daí a gente acreditar e cientificamente isso ser demonstrado, que o cigarro é um degrau, é uma porta de entrada para o consumo de outras drogas. Naturalmente não são todos que vão chegar lá, né, nesse avanço, e também não são todos que consomem a droga que passaram pelo cigarro. Mas eu acho que no bojo, na maioria, a gente é um raciocínio fácil de correlacionar, se imaginar. Com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta para a professora Eliana.